Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo amado, querido. Bom dia, Daisy. Bom dia, Tiagão. Aí sim, hein, galera. Vamos chegando. A nossa live penitencial. São 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já vou chamar aqui o meu convidado especial, um irmão de comunidade, brabo, vai nos ajudar nesta manhã a partilhar, vai nos ajudar nessa manhã a desenvolver essa leitura de hoje poderosa. Então, enquanto isso, já vai colocando o arroba aqui de uma pessoa e escreve na frente: vem pro café. Pode ser? Coloca o arroba de uma pessoa aqui e escreve na frente: vem pro café. Vem pro café penitencial, que eu vou chamar aqui o meu irmão Emerson para partilhar conosco nesta manhã. Aleluia. Bora. E aí, meu santo? Salve, meu consagrado. Como você tá, meu amigo? Bom demais ou não? Eu tô ótimo. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia. Hoje é dia de tirar a tampa da chaleira. Olá, parceiro. Eita. Só nós pra fazer live 5 da manhã, filho. Nós é doido mesmo. Oxe, quem aceitou Deus na vida, filho, aceita qualquer coisa. Vamos pra cima. É isso aí, mano. Eu tô Seja no muito café já. bem-vindo. Aí, ó. A preta tava com uma preta dessa ontem. Você tá com a branca, top. Tá vendo? Mas tudo se conversa. É isso aí. Isso aí, gente. Vai colocando o arroba de uma pessoa aqui, escreve vem pro Café com Jesus. Marca o arroba de uma pessoa que você precisa, que você gostaria que ela estivesse aqui para receber essa palavra, receber essa mensagem. Tenho certeza que Deus vai derramar algo especial e poderoso na nossa vida nessa manhã. Porque quando a gente se abre a graça, né, irmão? Quando a gente se abre a graça daquilo que Ele vai derramar, vem, acontece, né? Basta querer, basta autorizar e deixar que Ele vem. É isso mesmo. E hoje a Bíblia nos ensina que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, antes do sol nascer, antes do sol raiar, Deus já renovou a sua misericórdia. A gente tem que lembrar disso todo dia, cara. Todo dia, de manhã cedo. São José Maria Escrivá dizia que nós precisamos acordar antes do sol, para que a gente consiga pegar a velocidade da misericórdia. Olha o que ele dizia. A gente precisa pegar a velocidade da misericórdia. Conforme você acorda cedo, Deus ele renova em você a misericórdia dele. Então a gente tem que receber isso de Deus de uma forma um pouco mais precisa. A gente tem que acordar junto com Deus, podemos dizer assim. Se Deus dormisse, né? a gente tem que acordar junto com Deus. Essa é braba, mano. Essa é braba. Falando em São José Maria Escrivá, né? Hoje à noite tem mais live, não tem, irmão? Tem. Comecei um projeto hoje. O dia de São José Maria Escrivá é sábado, dia 26. Nós começamos um projeto hoje, onde eu vou lançar uma série de 3 lives, quarta, quinta e sexta, em que a gente vai falar sobre o comum da vida, né? São José Maria Escrivá dizia que nós podemos viver a santidade no nosso cotidiano. Então a gente precisa aprender a vivê-la de uma forma sadia, convivendo dentro do nosso trabalho, da nossa faculdade, dos nossos deveres pessoais. Então a gente vai trocar uma ideia muito séria sobre isso nesses 3 dias. E eu me preparei em nome de Jesus e eu vou me basear em Santo Agostinho. Então eu vou falar um pouquinho sobre conhece-te, aceita-te, supera-te. Então a gente vai falar no primeiro dia do conhece-te, em cima de Santo Agostinho, com a doutrina de São José Maria Escrivá. Depois, na quinta-feira, aceita-te,
e depois supera-te. Só um spoiler. Não adianta, não adianta nós apenas nos conhecermos. Não adianta apenas nós nos aceitarmos. Deus nos chama para que a gente supere aquilo que a gente aceitou. Nossa Senhora. A Já gente vai falar peguei. sobre isso. A gente vai Cê é falar sobre isso louco, essa noite. papai. Cê E, é louco. e esse mundo maluco que cada vez fala para nós que nós precisamos aceitar as pessoas, a gente vai falar sobre isso essa noite. Não quero dar spoiler não, mas a gente vai falar sobre isso. Sobre como se conhecer é tão importante para que você defina limites dentro do seu coração, entenda, aceite esses limites para depois superar esses limites. Então, a gente vai falar sobre isso. A galera não tá preparada, sério. Vai ser poderoso, gente. O bagulho vai ser louco. Pra ensinar um negócio pra vocês seguirem o Emerson aqui, ó. Tá escrito aqui, Café com Jesus. Tem uma seta, não sei se aparece pra vocês. Se vocês clicarem nessa seta, vocês vão ver aqui, ó, o Instagram do Emerson. É só vocês seguirem aí, nem precisa sair da tela e vocês já seguem o Instagram dele. Hoje à noite, às 21h59, ele vai trazer códigos brabo. Mas eu vou mandar pra galera também, pode ficar tranquilo. Pode mandar. Vou mandar nos grupos aí, que tem umas 1000 pessoas aí pra receber esse código brabo. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. São José Maria Escrivá é muito importante pra nós. Muito Nossa, importante. ele é sensacional. Eu sou fã dele também, muito fã. Ele muito. É homem santo, graças a Deus. Ah, São José Maria Escrivá é top, mano. Top. Eu sou suspeito. Então, tá aí. Enfim. Então é isso aí, gente. Vai colocando um arroba, vai colocando um arroba de uma pessoa, chama Vem pro Café, porque isso você vai notificar essa pessoa, entendeu? Então você pode tanto mandar o aviãozinho para pessoas aí no direct, e quanto você pode marcar o arroba de uma pessoa nos comentários. Vai notificar para essa pessoa, e na hora que ela acordar ali, ela já vai ver, ela já vai entrar e vai vir participar conosco do Café com Jesus, tá bom? E continua metendo o dedo nesse coraçãozinho aí, sobe esse coraçãozinho aí para a glória de Deus. Vamos iniciar então, irmão? Vamos para cima. Bora. Show. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ainda com seus olhos fechados, vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus renove nesta manhã as suas misericórdias sobre nós, sobre os nossos pecados, as nossas faltas, que você com a sua boca, com a sua verdade, você possa falar para o Espírito Santo nesta manhã, do seu coração, das suas dificuldades, daquilo que tem te impedido de viver o propósito de Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus, nós nos apresentamos nessa manhã. Nós colocamos os nossos corações diante da tua santa presença, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o teu Espírito nós não chegaremos a lugar algum. Então, Espírito Santo de Deus, que nesta manhã o Senhor renove em nós, no nosso coração, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Renove as suas misericórdias, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia do nosso coração, que o Senhor haja com bondade sobre a nossa vida, porque nós estamos abertos, nós estamos escancarados, com portas, janelas abertas para que o Senhor entre, e faça o que quiseres, que o Senhor modifique o que tem que ser modificado, que o Senhor organize dentro de nós, o nosso interior, aquilo que precisa ser ordenado, Espírito Santo. Nós te damos livre acesso para que o Senhor venha, que o Senhor modifique, que o Senhor entre, organize, mude tudo de lugar, tudo que for necessário dentro do nosso interior, Senhor. Porque nós queremos estar
prontos para te receber, prontos para viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor traçou para a vida de cada um de nós, Senhor Jesus. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, nos reencontrar conosco mesmo, com a nossa verdadeira identidade de filho, de filha amado e amada, Senhor. Nós queremos viver a essência daquilo que nós somos chamados a ser, santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis, Senhor Jesus. Porque essa é a tua vontade, Deus. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, vem no nosso meio, habita no nosso meio, Senhor Jesus. Nós queremos a sua presença, Senhor Jesus. Age com misericórdia conosco nessa manhã, Senhor Deus. Nós não merecemos, mas nós desejamos, Deus. Por isso nosso coração arde toda vez que nos colocamos diante da sua presença. Eu quero pedir que teu Espírito Santo visite cada um de nós com sua misericórdia, Senhor. Nós não conseguimos, Deus, com as nossas forças, e por isso pedimos a sua misericórdia sobre nós nessa manhã. Renova, Senhor Jesus, a sua misericórdia sobre nós, sobre as pessoas que nos escutam, sobre as pessoas que estão dentro de suas casas agora, passando por determinadas dificuldades. Visita elas, Senhor Jesus, em suas dificuldades, em seus problemas, Senhor Jesus. E renove sobre nós a sua misericórdia, Senhor Jesus. Nós acreditamos, cremos que o Senhor está aqui. Por isso manifesta, Senhor Jesus, a sua misericórdia. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, a nossa primeira leitura de Gênesis, capítulo 15, versículo de 1 a 12, e 17 e 18. Você lê para nós? Vamos para cima. Vou começar aqui, tá? Tá. Primeira leitura. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos seus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar uma possessão esta terra, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia. Uau. A promessa do herdeiro. A aliança que Deus fez com Abraão. Essa. Eu nem li a liturgia de hoje, porque ontem a segunda assistindo com o Lu, você e o Lu. Eu falei, cara, eu vou me deixar surpreender por Deus.
E muitas vezes, Vini, a gente, a gente perdeu a surpresa de Deus, né? A providência de Deus. A gente se acostumou muito com a presença dele. A gente se acostuma muito dia após dia com a presença de Deus. Isso é bom? É ótimo, porque isso vira um hábito. E é um hábito estar na presença de Deus. Mas os hábitos não podem tirar de nós esse espanto com a graça de Deus. E eu vejo aqui em Abraão esse espanto dele na presença de Deus. Ele se espanta tanto que o Senhor chama ele para ir lá fora e olhar as estrelas do céu. E ele encara isso como uma justiça de Deus. Era justo que Abraão tivesse o que ele precisava ter. E a gente encara a justiça como uma forma após algum tipo de ação. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas, por exemplo, a gente sempre encara a justiça na seguinte ideia. O Vinão matou uma pessoa. A partir disso, a gente começa a agir com justiça. Então, é depois de uma situação, talvez de pecado, talvez de problema, que a gente encara a justiça. Mas a justiça nunca é depois de alguma coisa. Também, mas isso é metade da justiça. A justiça também é anterior a qualquer tipo de acontecimento. Justiça nada mais é do que dar à pessoa aquilo que lhe cabe. Então, Abrão, no caso, ainda não havia mudado seu nome, mas Abrão, no caso, era justo que Abrão tivesse aquilo que Deus queria lhe dar. Não porque Abrão merecia, mas porque Deus queria lhe dar essa possessão, essa terra, essa descendência. Então, muitas vezes a gente acha que nós merecemos aquilo que nós temos hoje. E não é assim, gente. A gente nunca pode aceitar as coisas na nossa vida de uma maneira muito fácil. A gente precisa entender, nos conhecer. E Abrão sabia quem ele era. E isso faz muita diferença, porque Abrão sabia que, como um filho amado de Deus, como uma pessoa escolhida por Deus, ele poderia receber aquilo que Deus queria lhe dar. Não porque Abrão era merecedor, mas porque ele sabia da sua essência. A gente esquece as primícias, Vinão. A gente esquece quem nós somos na essência. Que nós somos filhos amados de Deus. E por ser filhos amados de Deus, nós podemos receber de Deus coisas que são inimagináveis, incontáveis. Então a gente esquece dessa primícia e a gente acha que justiça é sempre após o nosso pecado. Mas é justo que você receba hoje algo de Deus porque você é um filho amado de Deus. É justo que você tenha receber algum determinado tipo de coisa. É justo. Você merece, não merece. Mas é como uma mãe dá um presente ao seu filho. E aí quando ela dá aquele presente ao seu filho, ela diz o que para ele? Você não merece. Porque você fez isso, isso, isso e isso. Mas eu te dou. Porque você é meu filho. Então Abrão, ele recebe de Deus não por merecimento, mas por graça, por misericórdia. E é por isso que o Papa Francisco vai dizer que justiça e misericórdia, ela é uma linha muito tênue, é quase a mesma coisa. Porque é justo que você tenha misericórdia e ao mesmo tempo é misericordioso que você tenha justiça. Então Abraão ganha de Deus uma graça tão grande, sobrenatural, que ele não poderia contar. E a graça de Deus é exatamente isso, ela é incontável. Muitas vezes a gente calcula as coisas em Deus. A gente calcula muito. A gente acha que as coisas em Deus é um número, é numérica, é 1, 2, 3, 4, 5. Não é. A graça de Deus ela é incalculável. Por isso que Abrão é chamado para fora e diz: conta as estrelas do céu, Abrão. Consegue? Se você conseguir, isso vai ser a quantidade da sua posteridade. Abrão, óbvio que ele já sente em seu coração e fala: pô, eu não consigo contar. Eu não consigo contar essas estrelas no céu. Então é incontável a graça sobre mim. Essa é a primeira parte dessa leitura chamou muita atenção. Porque essa descendência dele, essa posteridade de Abraão, viria a partir de uma aceitação dele mesmo. Eu preciso me aceitar quem eu sou. Então, para eu receber a graça de Deus, eu preciso me conhecer.
Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso delimitar aquilo que eu vivo. Eu preciso entender quem eu sou, a minha primícia. Então, se eu não entendo o meu princípio, a minha primícia, a graça de Deus, ela terá não que ela vai ter mais dificuldade, mas é que eu vou ter mais dificuldade de recebê-la. Entende? Então a gente precisa, sabe, abrir a nossa mente e entender que nós somos filhos amados de Deus. Não merecemos. Não merecemos. Mas a gente recebe de graça. De graça, totalmente de graça, livre. Porque não merecemos. Porque é justo. E como Santa Teresinha disse, nós temos obras meritórias de alguma forma. Por exemplo, fazer a Alexio Divina, rezar o Santo Terço, isso são obras meritórias. Então, olha que louco isso. É justo que Deus nos ame. Olha que maluco isso. É justo que Deus ame uma alma que se entrega para Ele totalmente. É justo. Porém, Santa Teresinha encontrou um caminho diferente. Ela, todas as vezes que ela ia diante de Deus, ela ia sem as obras meritórias. Ela ia de mãos vazias. Por quê? Porque ela percebeu que na fila da justiça existiam muitas pessoas. Ela percebeu, e ela vê isso um dia antes da solenidade da Santíssima Trindade, ela viu, ela enxergou isso. E ela percebeu que era justo que aquelas almas que tenham obras meritórias recebam de Deus aquilo que Ele quer dar. É justo. Mas naquele momento Santa Teresinha percebeu, não, eu não quero ir com as obras meritórias, eu vou de mãos vazias. E ela percebeu que quando ela ia de mãos vazias diante de Deus, Deus derramava toda a graça dele. Ela tinha obras, olha que é muito paradoxal. Ela tinha obras, ela poderia apresentar as obras, igual a Abraão. Abraão tinha obras, era um homem próximo de Deus, era um homem que tinha intimidade com o Senhor, era um homem que podia apresentar diante de Deus as suas obras. Mas ele não apresenta, pelo contrário. Ele simplesmente... Ele se coloca diante de Deus para que Deus venha com misericórdia sobre ele. Ele poderia falar, Deus, há tanto tempo eu te sirvo, Deus, eu sou aquele que crê em ti desde o início. E é com Abraão que começa o monoteísmo. Até então era politeísta a ideia de Deus, eram muitos deuses. É com Abraão que começa a ideia do único Deus. Então é Abraão que recebe essa primeira mensagem. Então isso é muito pesado, muito forte. Então essa misericórdia de Deus, nós precisamos ir diante de Deus com as nossas obras, podemos. Mas Deus nos chama para ir diante dele também, sem as obras, para que ele possa jogar na nossa mão toda a sua misericórdia. E sendo justo, porque é justo que Deus nos ame na nossa miséria também, porque nós somos o quê? Filhos. É isso que eu ia falar, cara. A palavra que me vem enquanto você estava falando é eleição. Exato. Somos eleitos, né? Somos eleitos por Deus. Abraão, né, foi eleito, foi escolhido. Todos nós somos, né? Você estava falando sobre identidade. Todos, né? A gente está em Gênesis 15, mas em Gênesis 1 fala que todos nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Semelhança de quem? De Deus. Somos eleitos, somos herdeiros, co-herdeiros da bênção, da graça, da posteridade, da promessa, né? Que é o título do capítulo, promessa do herdeiro. Sabe? O que eu vejo hoje, irmão, hoje em dia, é os filhos não vivendo como eleitos. Sabe? Como tem algo que eu falo, né, na minha aula, na minha mentoria de Super-Humano, que é sobre sacerdote, profeta e rei. Todos os batizados são chamados a ser sacerdote, profeta e rei. E muitas das vezes eu vejo cristãos vivendo na sarjeta, cara. Vivendo uma vida que não é chamada a viver. Não foi isso que Deus traçou para nós, falou para nós. Nós somos eleitos. E quem tem vivido contrário a isso é porque ainda não entendeu a graça, aquilo que Deus reservou para a vida dele, sabe? E aí fica vivendo uma vida que não é aqui a nossa vida. A gente fica vivendo uma vida sem sentido, né? A gente fica sobrevivendo, vivendo não, a gente sobrevive. Sobrevive ao mundo, ao que vai acontecendo, né? A gente vai indo na maré. A gente existe, a gente só existe.
Hã? A gente nem sobrevive. Eu digo que a gente nem sobrevive, a gente só existe. Só existe. Só Que existe, vida sem tipo, sentido, né, sem cara? sentido, sem nada. Sem A gente, perspectiva, sem sonho. a gente fala muito sobre propósito, né, Vini? A gente fala sempre, Uhum. assim, eu gosto de falar sobre propósito, mas o propósito, para muitas pessoas, é sempre a partir, nunca é a partir, parece que nunca é a partir do nada. A pessoa sempre pensa que propósito é a partir da onde ela está. Por exemplo, eu estou com 28 anos. A partir da minha idade para frente. Nunca é para trás. Tipo, Deus me criou com um objetivo. E qual é o meu propósito, meu Deus? A galera fala muito sobre propósito, meu Deus do céu. Gente, a Igreja Católica é a única religião que diz sobre o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. É a única. Isso é catecismo da Igreja Católica. É a única religião que fala sobre isso. É a única. Algumas falam sobre o fim último, algumas falam sobre o meio do homem e algumas falam sobre o início. E algumas falam sobre duas. Mas nenhuma delas fala sobre as três. O início, da onde vimos, aonde estamos e para onde vamos. Da onde vimos, da onde viemos, de Deus. Aonde precisamos estar, em Deus. E para onde nós vamos voltar? Para Deus. Então esse é o nosso propósito. Se nós saímos dessa consonância, se nós saímos dessa tríade da vida, nós estamos adorando a quem? Nós estamos idolatrando, entre aspas, né? Porque não idolatramos a Deus, mas nós estamos dando a nossa adoração para quem? Se nós somos eleitos, e o que o Vinão disse é muito forte, se nós somos eleitos, meu Deus do céu, por que eu estou vivendo longe de quem me elegeu? Eu vou dar um exemplo para você. Veja, quando um presidente é eleito, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando só para que vocês entendam. Quando um presidente é eleito, ele é eleito por quem? Pelo povo, dentro de uma democracia. O povo espera que esse presidente esteja próximo de quem? Do povo. Porque ele foi o quê? Eleito. Agora pensa comigo. Eu fui eleito, Vinão, por Deus. Deus é o motor, é a pessoa, é o ser que me elegeu. Então eu fui eleito por ele. Então eu preciso estar próximo de quem me elegeu. Porque é a virtude do fato. Então eu preciso estar próximo de quem me elegeu. Agora, se eu vivo longe de quem me elegeu, eu não estou vivendo uma vida que aquele que me elegeu gostaria que eu vivesse. Eu estou vivendo uma ditadura, a ditadura do eu, a ditadura do egoísmo. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando naquilo que eu posso, na minha força. E não é na minha força, é na força de Deus, porque foi Ele que me elegeu. O povo tem força para tirar um presidente. A gente viu isso acontecer por 2 vezes na nossa democracia. O povo tem força para tirar um presidente porque foi o povo que elegeu. Agora a gente faz a mesma ideia para Deus. Deus nos elegeu. Foi Deus, é Deus que tem a força. Não que eu estou comparando o povo com Deus, jamais, mas só para você entender. É Deus que tem a força, e essa eleição de Deus aqui dentro para Abraão. Primeiro, a gente sempre começa com o chamamento. Esse chamamento de Deus para Abraão é muito forte. A gente esquece desse chamamento, a gente esquece da nossa primícia, que nós somos eleitos, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que Deus nos convidou, que Deus nos chamou, venha, eu quero ser um com você, eu quero estar próximo de você, eu quero ser exatamente aquilo, ou muito mais do que aquilo que você imagina. Mas eu preciso ter espaço no seu coração. E eu pregava no caso de profeta semana passada eu falava sobre a virtude da magnanimidade. O que é essa virtude da magnanimidade? É a virtude, Vinão, da abertura de coração. Veja, Deus não se apequena diante de nós. Deus não se diminui para caber na gente. A gente pode até usar isso como na Eucaristia. Deus se diminui para caber na gente, mas na hora que ele entra dentro da gente, ele explode. Ele vira enorme de novo. Na medida com que Deus cabe dentro da gente, depois ele se explode, sou eu que preciso me alargar para que Deus caiba. Então eu preciso, essa é a virtude da magnanimidade, é Deus abrindo o meu coração cada vez mais para que ele caiba. Sou eu que vou ter que sentir dor.
E é por isso que Abraão é chamado para esse sacrifício depois. Logo em seguida, Abraão é chamado para esse sacrifício. Ou seja, agora, Abraão, você vai ter que sentir dor. Para você sentir dor, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um animal, uma ave de 3 anos, e aí Deus chama ele para fazer esse sacrifício. E a partir do momento que ele faz esse sacrifício, ele entra agora numa experiência de abrir o seu coração. Porque se sacrificar é exatamente isso. É uma abertura de coração. Eu sou eleito, vamos lá, eu sou eleito. Depois que eu entendo que eu sou eleito, eu preciso abrir o meu coração sacrificialmente. Eu preciso abrir o meu coração. Então eu vou ter que sentir muita dor para fazer isso. É muito difícil sair da ditadura do eu para entrar dentro do reinado de Deus. O reino do céu não é uma democracia. O reino do céu é um império. O reino do céu é uma monarquia, que existe um rei. E se alguém está sentado no lugar do rei, o rei vai abdicar o seu trono. E quando ele abdica o seu trono, muita força você terá que fazer para tirar quem está no trono da sua vida para colocar aquele que realmente é o rei da sua vida. E aqui Abraão faz esse sacrifício para tirar ele do trono. E aqui eu quero dizer para você, filho, Deus está te chamando para você sair do trono, para você sair do centro. Essa primeira leitura fala muito forte isso no meu coração. Eu preciso sair do trono. Eu preciso sair do centro das atenções. Porque eu sou eleito, eu sou eleito. Muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, Vinão, já entenderam isso. Sim. Só que por que ainda não vivem, meu Deus do céu? Porque ainda estão sentados no trono ou estão em processo de luta com Deus, travando essa luta. Precisamos pedir para Deus essa virtude da magnanimidade, dessa abertura de coração de dizer: Deus, eu não estou numa democracia. Não é a minha opinião e a sua opinião, Deus. Eu não estou numa democracia, não é a minha opinião com a sua opinião, e a gente forma aqui um negocinho aqui, e aí a gente fecha aqui uma coisa boa para mim e uma coisa boa para você. 50-50. Não, nós estamos num império, nós estamos numa monarquia, em que Deus é absoluto sobre todas as coisas da minha vida. Então, se Deus é absoluto sobre todas as coisas da minha vida, eu preciso sacrificar o meu ego. A gente vê muita gente perdendo coisas diante de Deus por causa do ego. E Abrão, por mais que ele não conseguisse enxergar, ele tirou o coração dele do centro. Ele falou: tá bom, Deus, então eu quero estar no centro da sua vontade. Então eu entrego todos esses animais aqui em sacrifício. E quando ele coloca esses animais em sacrifício diante de Deus, ele abre diante da humanidade uma oportunidade de Deus se achegar próximo dela. Então você tem noção que a fidelidade do homem, a eleição do homem pode fazer? A eleição do homem pode fazer, cara? Você tem noção que as 3 principais religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, olham para esse cara como o cara que iniciou toda a fé, que a partir dele progrediu toda a fé. Então, seu sacrifício, ele tem determinado valor quando ele é sacrifício diante de Deus. Então, acordar cedo, tomar banho gelado, rezar o rosário de madrugada, tudo isso, filho. E Deus coloca muito forte no meu coração que muitas pessoas que estão aqui estão pensando: meu Deus, todo esse sacrifício que eu estou fazendo, eu vou conseguir o quê? O que eu vou conseguir? Meu Deus, está sendo tão difícil. Nenhum sacrifício é inválido quando você não abre a boca. Todo sacrifício é válido quando você sofre diante daquele que te chamou. Jesus, e aqui eu encerro a minha parte, Jesus, quando ele é chamado, quando ele é vindo do céu para a terra, quando ele encarna, ele sabia que se ele abrisse a boca, o sacrifício era inválido. Uma ovelha era oferecida por ano. Um novilho era oferecido por ano. E aquele novilho, quando ele é oferecido por ano, Vini, se no altar da preposição o sacerdote enfiasse a faca e aquele bezerro, aquele novilho, berrasse, gritasse, o sacrifício era inválido. Por isso que era um cordeiro sem mancha. Porque o cordeiro sem mancha, normalmente, ele não grita. Ele não grita de dor.
Ele morre, mas não grita, não abre a boca. Por isso que Jesus vai até o Calvário como o Cordeiro de Deus e não abre a boca. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a sofrer diante de Deus, a dizer para Deus o que está passando na nossa vida. Não para as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas do nosso lado que se importam tudo bem, mas não para Deus que precisa ser dito tudo isso. A gente precisa chegar diante de Deus, e Abraão deixa muito bem claro esse sofrimento dele diante de Deus. Eu não tenho descendente, quem vai ser descendente vai ser Eliezer, que é um servo meu, que a lei da época, o seu descendente, o pai que não tivesse filhos, o seu descendente seria um servo. Então veja, ele coloca diante de Deus o seu sofrimento e Deus abençoa ele muito mais do que Abraão esperava. Isso é muito forte, cara. Misericórdia. Uau. Incrível. E, gente, uma ação prática. Marca o arroba de uma pessoa aqui e fala: você é eleito. Você Amém. é eleito e amado. Escreve aqui, profetiza. Logo nessa manhã, na hora que essa pessoa que você marcar acordar, vai ver lá as notificações no Instagram dela. Ela vai se sentir eleita e amada. Sabe? Profetiza na vida dela e, enquanto isso, nós vamos abrir no Salmo 104. Isso, você é eleita e amada. Profetize sobre a vida de uma pessoa agora, nesse instante, de forma prática. Tudo isso que nós recebemos da parte de Deus, isso que o Emerson está derramando sobre nós, esse entendimento, né? Para nós também passarmos isso para frente, né? Lembrarmos as pessoas, né? Nesse conteúdo que eu dou, Emerson até fala, né? O Padre Fábio de Mello fala: lembre, tenha a oportunidade de lembrar para o outro que ela é amada. Sim. Lembre ao outro que ela é amada, que de você estar ali só escutando ela já está se sentindo amada. Às vezes você não precisa falar nada para essa pessoa, mas diga para ela. Muitas vezes o que falta é a gente dizer para o outro: você é amado, você é eleito, Deus é contigo, né? O Emmanuel é conosco, nós somos eleitos, assim como Abraão foi escolhido, assim como veio o descendente, assim como veio outros profetas, nós somos, né? A gente costuma falar aqui, né? Nós vivemos Atos 29, né? Nós somos os apóstolos da última hora, né? A continuidade. Entendeu? Então somos nós, e nós precisamos lembrar os nossos irmãos, as pessoas as quais vivem ao nosso derredor, que elas são amadas e eleitas. Precisamos recordar, porque nós sabemos, né? Nós estamos aqui 5 horas da manhã, igual você falou, nós já entendemos que nós somos amados e eleitos, né? E ainda assim a gente fica questionando: tá, mas aonde isso vai chegar, né? Igual o Emerson trouxe, aonde isso vai chegar? Vai chegar na eternidade, né? A nossa recompensa não é dessa terra. A gente não está buscando aqui bens materiais, não estamos buscando pódios, né? Estamos buscando a glória de Deus. Nós estamos buscando a eternidade. Isso ninguém pode nos dar além de Deus, né? Então, isso aí, profetize, marque, glória a Deus. Não, eu só queria dizer uma coisa antes da gente ler o Salmo, que Deus me falou aqui. No versículo 11 da primeira leitura, diz assim, ó: aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Eu só quero dizer uma coisa, que Deus me incomodou muito. Muita gente vai querer ficar em cima do seu sacrifício. São aves de rapina. Muita gente vai querer ficar em cima do seu sacrifício. Ou falando mal, ou te elogiando demais. O que Abraão fez? Abraão enxota, ou seja, ele vai embora. Vai embora, sai fora. Eu não quero isso. Eu quero a glória que vem somente de Deus. Eu quero ser conhecido por Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. O teu sacrifício, a tua eleição, o seu sacrifício, tem valor, muito valor, diante de Deus. As aves de rapina desse mundo que quiserem ficar em cima do teu sacrifício, ou te elogiando, ou te criticando, lança fora. Lança fora. Fuja de todo e qualquer tipo de elogio, de todo e qualquer tipo de crítica de pessoas que, aquela velha frase, não construíram absolutamente nada. Então, fique próximo somente daquele que olha o teu sacrifício como algo válido. E o sacrifício válido só pode ser enxergado por Deus.
Então, afasta essas aves de rapina da sua vida porque elas não estão te ajudando. Não estão te ajudando mesmo. Então, se aproxima daquele que realmente olha o teu sacrifício como algo bom, algo agradável, por mais que ainda não seja o suficiente, por mais que seja ainda muito difícil, mas que Deus se utilize do seu sacrifício para alguma coisa na sua vida. Eita, labaçou. Pega o código, meu povo. Pega o código que essa foi braba. Foi Pega o braba. código. A gente vai ter que assistir umas 10 vezes essa live depois, viu? Não Glória a aceite Deus, críticas glória a Deus. construtivas de quem nunca construiu nada. Eita, essa é forte também. Isso aí. Glória a Deus. Então vamos ler o nosso salmo de resposta diante dessa primeira leitura poderosa de Abraão. Salmo 104, versículo de 1 a 9. Vou ler aqui, ó. Aleluia. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai para ele, cantai-lhe salmos. Meditai em todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome santo. Alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos julgamentos de sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos. Olha aqui, ó. Nós somos a descendência de Abraão, filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele se lembrou sempre da sua aliança. Ele se lembrou sempre da sua aliança. Da palavra que pronunciou para 1000 gerações. Daquilo que estabeleceu com Abraão, do seu juramento a Isaque. Uau! Ele se lembra todos os dias da aliança que ele fez conosco. Quem esquece dessa aliança somos nós. Nós que não renovamos, né? Igual nós começamos, dizendo que todas as manhãs as misericórdias se renovam. É nós que precisamos entrar, mergulhar, né, no cristocêntrico, né, não no egocêntrico, né? Até a Manu tinha dito aqui. Né? O nosso problema, sim, é o egocentrismo, né? O egoísmo. É só a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? E não olhar para o centro, onde ele está. Né? Porque nós, igual o Emerson falava, nós temos nos colocado no altar, nós temos nos colocado, né, no trono. Nós temos estado no lugar do lugar de direito do rei. Né? Nós não somos reis, né? Nós somos súditos, né? Príncipes, princesas dele. É ele que tem que estar no centro. Nós somos servos, né? Nós somos escravos por amor, dependentes da graça, né? É isso que nós precisamos voltar, né? Como você tem vivido? Aonde você tem colocado o seu coração? Como que você tem vivido? Você tem vivido como eleito, como herdeiro, como filho? Ou você tem vivido do jeito que a mídia, né, falsa tem trago para você? Você tem ido na onda, você tem ido na contramão ou na mão do mundo, né? O Papa Francisco fala desde o início do seu papado, né? Vamos na contramão, da contramão do mundo. Nós somos chamados a isso, né? Nós não somos chamados a ir nessa onda, no que o mundo está levando, né, tantas pessoas. Muito pelo contrário, nós somos chamados a tirar essas pessoas, né? Tirar no bom sentido, no sentido de anunciar, de testemunhar as maravilhas, de pregar o amor, de viver o amor e de trazer, mostrar para elas o verdadeiro sentido e o verdadeiro caminho, o único caminho, né? Sim. Cara, e esse salmo, a resposta dele, né, é o Senhor se lembra sempre da aliança. E como é difícil para nós, a gente nesse mundo maluco que nós vivemos, em que nós temos acesso muito rápido a muita coisa, como é fácil a gente esquecer sempre das promessas de Deus sobre nós.
Nós sempre queremos fugir da dor e buscar esse prazer. Nós sempre queremos isso. E muitas vezes nós esquecemos que Deus fez conosco uma aliança e Deus se lembra todos os dias dessa aliança. Somos nós que esquecemos, como o Vinão disse. A gente precisa, de uma vez por todas, colocar na nossa cabeça que Deus, Ele nunca nos esqueceu. Deus está conosco. Deus é comigo, é com você, é conosco, com todos nós. E a humanidade só vai reconhecer isso quando, de fato, você colocar esse conosco de Deus em prática. Ele está comigo, Ele está aqui, dentro dessa sala em que eu estou, Ele está exatamente comigo aqui e agora. E Ele está me lembrando da aliança que Ele fez comigo, Ele está me lembrando de promessas que Ele fez para mim, Ele está me lembrando todos os dias isso. Então essa aliança que Ele fez comigo não é uma aliança que cai no esquecimento. Olha, eu não lembro mais. Olha, eu não sei mais. Ah, eu não lembro que o Senhor te disse isso. Deus não se esquece. Deus, Ele não tem memória curta. Deus não tem memória. O que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele faz. Se um dia Ele disse alguma coisa sobre mim, sobre você, Ele cumpre isso. E o cumprimento da promessa não está dentro dentro do nosso tempo. Está dentro do tempo dele. Nós precisamos entender que o Cronos tinha muitos filhos na mitologia grega. E ele começou, Vinão, a comer todos os seus filhos, a engolir todos os seus filhos. O que é o Cronos? É o tempo. Por isso que a gente fala de ordem cronológica. É o tempo. Então, o Cronos começou a arrancar a cabeça de todos os seus filhos. Por quê? O tempo, ele é assim. Ele engole tudo. Só que existe uma outra ideia de tempo que nós não entendemos, que se chama Kairos. O que é isso? É aquilo que não entra na ordem cronológica. É aquilo que está fora dos dias. É aquilo que está fora das horas. Então, a gente precisa trazer o Kairos de Deus para dentro do nosso Cronos, para que a gente consiga lembrar sempre da aliança. Eu não estou vivendo em ordem cronológica. Eu não estou vivendo hoje dia 20 e pouco, do mês tal, do ano tal. Não, eu estou vivendo no Kairos. Então, no Kairos de Deus, eu tenho certeza que Deus sempre vai estar comigo. Aleluia. Olha uma pergunta aqui interessante, ó. Você acha que as pessoas não acreditam mais na existência do inferno? Por isso não estão nem aí para alcançar o céu? Acho. Não só acho, como tenho certeza. Com certeza. Não só acho, como tenho certeza. O inferno, ele deixou de ser pregado. As pessoas pararam de pregar sobre a existência do mal, a existência do inferno. Tudo é uma psicologia, tudo é psicologismo hoje em dia. Ah, não, isso é uma doença, Não. Gente, muitas vezes Satanás se utiliza de linguagens mundanas para nos atingir. Até porque ele é o quê? Príncipe desse mundo. Então, se ele é príncipe desse mundo, ele se utiliza do quê, Vinão? Do mundo. A gente tem que parar de ser trouxa. A gente tem que parar de ser besta, de achar que a vida é inconsequente. Não, a vida não é inconsequente. Satanás, gente, Efésios capítulos 5 e 6. O demônio tem pouco tempo, e sabendo que pouco tempo que lhe resta, ele sempre vai trabalhar com coisas pontuais e assertivas. Se até o demônio é assertivo, por que você não é, meu amado? Se até o demônio sabe trabalhar na pontualidade, por que você não é? Ele está com dardos inflamados, Vinão. É isso que nos diz a Bíblia. E o que é um dardo? Não sei se você já jogou um dardo, mas um dardo normalmente tem aquele círculo, que tem vários pontos, e a pessoa joga. Qual é o objetivo de jogar o dardo? É alcançar o 10 ou o 100? O 100 é o meio. Então, se ele tem pouco tempo, se ele tem dardos inflamados, ele nunca vai errar. Ele nunca vai trabalhar no erro. Ele sempre vai trabalhar naquilo que mais te atinge. Ele vai trabalhar naquilo que mais te atinge. Então, esse mundanismo que entrou dentro de nós, ele precisa sair urgentemente. O inferno, ele existe, o mal, ele existe, Satanás, ele existe, e ele está nos tentando, ele está nos peneirando para que a gente caia. Ele é aquela ave de rapina maldita de Abraão que estava ali incomodando Abraão. Ele é exatamente esse ser, podemos dizer assim, que sempre se utiliza desse mundanismo para nos tirar do centro da vontade de Deus, gente.
Ele é exatamente aquele cara que convoca as manifestações para tirar a monarquia do poder. Ele é exatamente esse cara. Se a gente for utilizar essa alusão política que eu estou fazendo desde o começo, você que chegou agora, então se eu for utilizar essa alusão política, ele é aquele cara que quer tirar Deus do poder. E como ele é incapaz de criar algo, porque ele é criatura, e a criatura nunca pode criar algo, ele sempre vai tentar utilizar uma cópia mal feita. E por isso que nós que ainda caímos nessa ilusão dessa cópia mal feita que Satanás fez de nós. Você não é uma cópia mal feita, você é uma criatura 100% criada por Deus, e o seu olhar, as suas virtudes, tudo que você é, só pode ser encontrado diante do seu Criador. E Gepeto, quando ele olha para Pinóquio, ele não olha Pinóquio com um nariz grande, ele olha Pinóquio na sua essência. Ele não olha Pinóquio nas suas mentiras, ele olha o Pinóquio na sua essência. E quando o Pinóquio volta para a sua essência e perde aquela mentira que ele estava vivendo, Gepeto olha para ele e diz assim: ah, Pinóquio, como eu te amava antes mesmo do nariz crescer. Então a gente precisa lembrar que o mundo, o Satanás, o inferno, que é a danação da alma, ou seja, é aquilo que nós não queremos para a nossa vida, ele existe e ele está fazendo uma cópia mal feita daqueles que são eleitos, daqueles que são chamados. Ele está fazendo essa cópia maldita e mal feita para que a gente possa sair do centro da vontade de Deus. Então o inferno existe, e se a gente não se converter, e aqui eu vou dizer muito forte, se a gente não se converter e crer em Cristo através da pregação do Evangelho, porque é assim que é manifestada a crença no Deus único, na pregação do Evangelho, se a gente não crer em Cristo, porque eu estou pregando o Evangelho para você, o Vinão está pregando o Evangelho para você todo dia, se você não crer em Cristo, se você não aceitar essa salvação, entre aspas, dentro da sua vida, o inferno será aquilo que você vai se aproximar. Deus não manda ninguém para o inferno, porque Deus não criou o inferno. Deus só pode mandar você para um lugar, para onde ele criou, que é o céu. Deus não criou o inferno. Deus, ele mandou Satanás para o inferno, podemos dizer assim, porque o inferno é esse estado de alma afastado de Deus. Então esse estado de espírito de afastamento de Deus, Satanás foi para o inferno porque ele viveu afastado de Deus. O inferno não foi uma criação divina que ele criou desde toda a eternidade. Não. O inferno é esse afastamento de Deus. Muitas pessoas estão vivendo o inferno aqui e agora. A gente precisa provar para essas pessoas que existe um céu, que dá para viver aqui e agora, e que é um lugar que nós iremos, que nós chegaremos. E quem entende isso já vive o céu hoje. Já entende o eterno agora, o eterno aqui. Então a gente precisa viver isso. Em nome de Jesus. Vamos para o Evangelho, porque vamos ficar falando até 8 horas da manhã. A galera tá doida com você aqui, ó. Já vou aproveitar. Aqui em cima tem uma seta escrito Café com Jesus. Clica na seta, segue o Emerson aí. Ele vai começar uma série de 3 lives hoje, 21 horas e 59 minutos. Ele é brabo. Ele vai estar na semana de live com os líderes da Colo de Deus. Semana que vem vamos começar a semana de liderança. Então, gente, se prepara que tá vindo tiro, porrada e bomba aí pra nós, tá bom? Isso aqui então, é só pra quem já trocou tiro já, filho. É isso aí. A gente tem 4 minutos. 6 horas eu tenho uma formação aqui interna na comunidade de vida, mano. Então vou dar uma acelerada, tá? Vamos, bora. Mateus 7, 15 a 20. Os falsos profetas, a árvore e os frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Meu Deus. Nossa. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Praticamente o Emerson acabou de falar da resposta do Evangelho, né? Você acabou de falar do inferno, né? Que é esse lançado ao fogo, né? Uhum. Jesus acabou de falar do inferno. Acabou de falar.
Acabou de Eu falar, não li a Ricardo. liturgia, não sei se o Vinão leu também, mas eu não li. Não, é isso que é a Acabou de graça do falar. café, Emerson. Uhum. Essa liberdade que te dá o Espírito Santo, que ele fala, que ele faz, e é isso, ó. Você literalmente entrou na proposta do café. Aleluia. Cara, eu não preciso nem dizer muita coisa do Evangelho, não só pelo tempo, mas eu não consigo explanar muita coisa do Evangelho, porque Jesus é muito claro. Jesus é muito claro. Cuidado com os falsos profetas. O falso profeta nada mais é do que um pregador de Satanás. Ele quer fazer com que você saia daquilo que é a verdade de Deus. Filho, você é eleito, você é importante, sim, mas você não é tudo. Você não é o centro da vontade de Deus, não. Desculpa ser muito direto no que eu vou falar, Vinão, mas eu preciso dizer isso porque Deus me incomoda muito. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é o centro da... Deus não estava pensando em você, não. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele age com misericórdia na minha vida, cara. Na minha história. Sou eu que preciso da misericórdia de Deus. Não, Deus não precisa da minha misericórdia. É eu que preciso dessa misericórdia. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos com peles de ovelha. Ele vem com um manto sagrado da humildade, como dizia São Padre Pio. O diabo pode se vestir de humilde, mas nunca poderá se vestir de obediente. Então a gente precisa lembrar isso. Ele pode se vestir da humildade, que não sei o quê, aquela coisa fofa, aquela coisa bonita. Mas ele nunca vai obedecer o centro da vontade de Deus, de que Deus é o soberano sobre a minha, sobre a sua história. Então, esse evangelho, para quem acha que Jesus não prega sobre o inferno, está exatamente aqui explícito. Jesus pregando sobre o inferno. A árvore que não produz bons frutos, ela é lançada ao fogo. E esse fogo consome essa árvore. E quando ele só é lançado ao fogo, porque ele já não presta mais, gente. Ninguém é lançado fora de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém é lançado fora de Deus. Ele só é lançado porque não presta mais. E não porque você é imprestável para Deus, mas porque você se tornou imprestável porque você quis. Em nome de Jesus, nós não estamos pregando sobre isso hoje. Não é isso que eu quero te dizer. Eu estou dizendo para você de que Deus é um Deus misericordioso, de que você é eleito. Nós estamos seguindo toda uma linha de raciocínio para que você entenda. Você é eleito, chamado por Deus. Deus te ama muito, mas você precisa sair do centro. Você precisa sair disso agora, em nome de Jesus, uma virtude prática para você praticar no dia de hoje. Dia de hoje. Pense em Deus o dia inteiro. Pense nessa palavra o dia todo. Santo Agostinho dizia, Vinão, que pensar em Deus o dia todo é orar o dia todo. Então pense em Deus o dia inteiro, todo dia assim, ó, dia após dia. Faça essa virtude prática. Por quê? Porque você precisa se lembrar de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Se você veio de Deus, está em Deus, o teu final é Deus. Só que se você veio de Deus e não está nele, o seu final pode vir a ser o inferno. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que não será. Sabe por que não será? Porque você está escutando a pregação do Evangelho de um Deus que te ama muito e que morreu pelos seus pecados, que se sacrificou por ti, e que a ave de rapina de Satanás, o próprio Satanás, não irá peneirar você em nome de Jesus. Eu, como profeta do Altíssimo, escolhido por Deus, eleito por Deus, estou dizendo isso para você. Em nome de Jesus, Deus irá converter o seu coração. Deus irá tirar você dessa maledicência, desse pecado maldito que você vive. Deus irá tirar você dessa situação e você sairá do centro como uma pessoa que depende única e exclusivamente de Deus. Eu sou dependente de Deus. As minhas obras podem existir, mas eu sou dependente de Deus. Eu farei como Santa Teresinha. Eu rezarei o terço, mas eu entregarei esse terço para Nossa Senhora, entregar essa virtude para uma pessoa que mereça mais do que eu. Eu vou comungar. Só que essas virtudes que eu recebo através da comunhão, que Deus as dê para uma pessoa que mereça mais do que eu. Isso é muito forte. Santa Teresinha dizia isso. Eu vou diante de Deus com as mãos vazias. Então que nesse dia de hoje você possa rezar o terço,
oferecendo para alguém. Isso é sacrifício. Que você possa comungar oferecendo para alguém. Que você possa rezar pensando em alguém. Que você possa entregar todas as suas obras meritórias para alguém. E esse alguém, claro, mereça muito mais do que você. E você sempre vá diante de Deus com as mãos vazias para que você alcance verdadeiramente o céu. Em nome de Jesus, eu te desejo o céu. Eu te desejo o céu nesse dia. Eu te desejo que você viva o céu. Eu desejo que você viva o sobrenatural de Deus, mas tire as naturalidades do mundo. Tire essas naturezas, que não são naturezas, na verdade, são coisas que foram copiadas por Satanás. Tire isso da sua vida, em nome de Jesus. Tire isso, deteste essas coisas, afaste-se dessas coisas, afaste-se dessas filosofias mundanas que mais te atrapalham do que te ajudam. Vá na essência das coisas. Quando a gente estuda história, por exemplo, quando a gente vai estudar a história da filosofia, por exemplo, a gente não estuda a história da filosofia a partir de Sartre. A gente estuda a história da filosofia a partir dos filósofos da Grécia Antiga. A partir de Tales de Mileto, porque a gente vai na essência para entender tudo. Se a gente estuda a história da igreja, a gente não vai estudar a história da igreja a partir do Concílio Vaticano II. A gente vai estudar a história da igreja a partir de Mateus 16 até hoje. Então, por que, meu Deus amado do céu, por que você ainda continua vivendo a partir de uma filosofia que foi criada 2 séculos atrás, nem 2 séculos, 50 anos atrás, 30 anos atrás? Viva na sua essência, em quem Deus te criou para ser, naquilo que está mais no âmago, no fundo da sua alma. No fundo da sua alma. E aqui eu encerro, não. Santa Teresa dizia sobre as moradas. Ela pediu para Deus para ver a alma de um justo. Olha que ousada. Deus, me permita ver a alma de um justo. E aí Deus mostra para ela a alma de um justo, não. E ele mostra a alma de um justo cercado por muros. Por muros. E dentro, no meio da alma de um justo, existia uma pedra muito brilhante. Uma pedra muito bonita, muito brilhante. E aí, do nada, a alma do justo é ferida por um pecado. E esse pecado começa a destruir todos os muros. Todos. E ela viu 7 muros. E agora você vai entender tudo que eu estou falando. Ela viu 7 muros, que são as 7 moradas. Ela viu 7 muros. E esses muros são destruídos quando ele peca. E aí quebra-se todos os muros. Mas olha que louco. A pedra que estava no meio não apaga. A pedra que estava no meio não se destrói, não é destruída. Porque é a essência de quem nós somos. É Deus que nos sustenta. A pedra brilhosa é esse Deus que nos sustenta. Por mais que nós pequemos, por mais que nós estejamos afastados de Deus, essa essência ela não é quebrada, que é Deus nos sustentando. Mas nós precisamos proteger a nossa essência. E por isso que ela fala sobre as 7 moradas. A gente precisa proteger a nossa essência. Então, proteja a sua essência. Proteja quem você é. Não deixe com que o mundo diga coisas sobre você. Ninguém sabe o tanto que você lutou para você construir e entender quem você é hoje. Não permita que qualquer pessoa saia entrando dentro da sua vida e destruindo tudo. O Adriano Gonçalves da Canção Nova, ele vai dizer uma coisa. Ele diz que nós não somos praça pública, nós somos praça privada. Ou seja, tem um dono que cuida dessa praça. Uma praça pública, uma pessoa entra, picha, quebra o banco, faz tudo. Uma praça privada, não. É uma pessoa, ela pertence a alguém. E só esse alguém é capaz de cuidar dessa praça. Amém? Aleluia! Aleluia! Não tem nem palavras. A Emerson destruiu. Glória a Deus, mano. É isso. Muito obrigado, de verdade. Você é incrível. É Top nóis. demais. E vou retomar. Gente, aqui em cima tem uma seta. Se você clicar na seta, você vai ver o Instagram do Emerson. É só você clicar seguir. Você nem precisa sair da live. Você já está seguindo. Hoje, às 21 horas e 59 minutos, ele vai fazer uma série de 3 lives poderosas, né? Em cima de Santo Agostinho, São José Maria Escrivá. E também ele estará conosco na semana de liderança, semana que vem, tá bom? Então, se liguem aí.
e só vamos. Eu vou tirar aqui os comentários pra gente tirar um print da hora. Mete a tua cara aí, top, Emerson. Deixa eu só dizer um negócio. Vai marcar eu, vai marcar o Emerson, uma irmã mandou aqui, ó. Uma irmã mandou: o câncer não é maior do que Deus. Em nome de Jesus, irmã, nós estamos rezando. Não sei se é por você, não sei se é por alguma pessoa, mas eu quero dizer para você: em nome de Jesus, o câncer não é a sua essência. Doença alguma é sua essência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou dizer para você que Deus vai te curar. Não vou dizer isso, mas eu vou dizer para você que diante do sofrimento que você esteja vivendo, Deus está com você. Deus se lembra da aliança que Ele fez com você. Eu não vou profetizar uma cura, porque eu não quero dizer para você e criar em você uma expectativa com relação a isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa demora de Deus, sofra essa demora de Deus, sofra. Deus, eu te amo tanto. Eu sei que o Senhor está demorando. E por que o Senhor está demorando? Sofra isso. E sofra na essência. Eu sei que eu sou uma filha amada de Deus. Nada é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. E em nome de Jesus, Deus estará contigo. Deus estará com sua família. Deus estará com as pessoas que estão ao seu redor. E eu creio que, firmemente, Deus se utilizará de alguma coisa para tocar o seu coração. Seja para curá-la ou seja para salvá-la. Em nome de Jesus. Deus, eu quero você no céu. Deus é o maior interessado na sua salvação. Nós queremos você no céu. Mas quem é o maior interessado na sua salvação é Deus. Então deixa Deus tocar você na doença que você está vivendo. Deixa Deus te libertar diante da doença que você está vivendo. Lembre-se de uma coisa, aqui eu encerro o Vinão porque você tem informação. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não te livra do sofrimento. Deus te livra no sofrimento. É diante do sofrimento que Deus quer te libertar. Em nome de Jesus. Tira aleluia. Mete a cara aí para tirar um print, maneiro. É nóis. Que live, meus amigos. Que live. É nóis, gente. Vamos para cima. Quarta-feira que vem, Emerson, por favor, se você puder voltar, venha toda quarta-feira, será muito bem-vindo. Então, para mim já é um compromisso já. Eu vou salvar. Pronto, fechou. Quarta. Galera ficou doida, então, com certeza. Nem vou perguntar pra galera, porque a galera já vai dizer sim. Toda quarta-feira, 5 da manhã, estamos aqui. Em nome de Jesus. Então me segue lá, gente. Hoje, amanhã e depois, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar sobre o comum da vida. O como é importante nós vivemos esse comum da vida. Então, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre aceitação, conhecimento, aceitação e superação. Então, em nome de Jesus, eu convido você hoje às 9h59. Não vai ser uma live de 1 hora, vai ser uma live de mais ou menos meia hora, 35 minutos. É uma live só para você dormir com a cabeça fritada, para que no outro dia você possa dar mais para Deus, em nome de Jesus. Então, espero você lá, me segue aqui, Café com Jesus, Vinão e Emerson, vamos para cima. Tamo junto, mano. Um santo dia, abençoado dia. Lembrando que hoje é quarta-feira, hein? Dia de jejum. Vamos, jejum, oração. Começamos com penitência 5 horas. Permanecemos em oração. Tamo junto até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande. É nóis. É nóis. Tamo junto.